Vamos a mais uma aula de resolução de exercícios. Exercícios sobre o princípio fundamental da contagem. Vamos pegar um problema aqui. Dispondo de 4 cores para colorir o mapa da figura, com os países P, Q, R e S, de modo que países cuja fronteira é uma linha não podem receber a mesma cor, não podem ser coloridos com a mesma cor, tá? De quantas maneiras é possível colorir o mapa? Bom, vamos lá. Eu disponho de 4 cores. Vamos imaginar que eu tenho as cores amarelo, eu tenho as cores azul, eu tenho a cor azul, desculpa, tenho a cor vermelho e tenho a cor verde. Vamos supor que eu disponho dessas 4 cores. De quantas maneiras eu posso pintar o país cuja letra é Q? Eu tenho 4 possibilidades para pintar esse país. 4. Vamos imaginar que eu tenho escolhido verde, tá? Escolhi a cor verde para pintar o país cuja letra é Q. Agora, de quantas formas eu posso pintar o país cuja letra é P? Eu só não posso usar o verde. Por quê? Países que têm como fronteira uma linha não podem receber a mesma cor. Logo, eu tenho uma restrição agora para o P, tá? Vamos imaginar que eu tenho escolhido a cor vermelho para o P, tá? Então, eu tenho 3 possibilidades. Dentre essas 3 possibilidades, eu escolhi a cor vermelha. Então, esse meu país é vermelho, o outro país, o Q, é verde. E agora, eu tenho quantas possibilidades para pintar o país R? Repare que o R só não pode receber a cor já atribuída ao P. Ele faz fronteira até agora somente com P, né? Então, eu não posso usar a mesma cor usada em P, não posso usar vermelho. Eu posso até usar o verde de novo, tá? Então, tem quantas possibilidades para pintar esse país R? Eu tenho 3 possibilidades. Eu só não posso pintar ele de vermelho, eu posso pintar de verde. Ok? Reparem bem o que eu vou fazer agora. E agora o S? Eu tenho quantas possibilidades para pintar o S? Eu não posso usar a mesma cor usada em Q, aliás, e não posso usar a mesma cor usada em R. Eu tenho quantas possibilidades para pintar o país S? Nesse momento, eu vou dar uma pausa e vou pedir para que você prossiga a resolução. Ok? Você deve ter percebido que a gente está com um problema aqui, né? A gente não consegue responder quantas possibilidades a gente tem para esse S aqui, ó. De quantas maneiras eu posso colorir o S. Por que isso? Porque vai depender da cor usada em R, tá? Se eu usei o verde em R, eu posso usar o verde, já que R não faz fronteira com Q. Se eu usei o verde em R, eu não vou poder usar o verde somente. Qualquer uma das outras 3 cores eu vou poder usar. Então, minha resposta seria 3, se eu usasse verde em R. Mas se eu não usar o verde em R, por exemplo, se eu usar o amarelo, aí eu teria quantas possibilidades? Eu teria que excluir o amarelo e também teria que excluir o verde. Ou seja, eu teria 2 exclusões. Me restariam apenas 2 possibilidades. Então, eu estou diante de um impasse, tá? E quando a gente está diante de um impasse, já foi comentado em aulas anteriores, o que é recomendado é a gente abrir o problema em casos. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, o problema não pode ser resolvido de uma tacada só, tá bom? Eu vou pensar o seguinte. Aqui eu não posso colocar esse 3. E eu vou pensar o seguinte. Primeiro caso. Primeira resolução. Primeira solução. Vai ser o seguinte. Se essa cor aqui receber... Se esse país aqui R receber a mesma cor que o país Q. Ou seja, se ele for verde também. Então, quantas possibilidades eu tenho para cá? Eu tenho uma possibilidade. Uma possibilidade. Ele também vai ser verde. Ok? E aí agora eu consigo responder com muita facilidade de quantas maneiras eu posso colorir o país S. De quantas formas eu posso colorir o país S? Eu só não posso usar o verde, a minha única restrição é essa. Então eu tenho 3 possibilidades. Pelo PFC, eu vou ter o quê? 3 vezes 4, 4 vezes 3, vezes 1, vezes 3. Isso vai me dar 36 possibilidades. Lembrando que essa situação ocorreu quando eu supus que a cor de R, fosse igual à cor de Q, ok? Agora eu vou pensar no outro caso que eu deixei para pensar depois desse, que é o seguinte. É o caso em que a cor de R for diferente da cor de Q. Tudo bem?
Bom, vamos ver a segunda situação. A primeira situação, nós fizemos a suposição de que R tivesse a mesma cor de Q. Tudo bem? Agora nós vamos fazer diferente. R não vai ter a mesma cor de Q, ou seja, R não vai ser verde. Tá? Então nós temos agora duas restrições para R. Nós temos a restrição natural, que é não usar vermelho, em virtude de R fazer fronteira com P, e agora nós temos mais uma restrição. Tá? R tem uma cor diferente de Q, tudo bem? Então tem quantas possibilidades agora? Tem duas restrições, verde e vermelho, tem duas possibilidades. Vamos supor que eu tenha usado o amarelo. Tá? Duas possibilidades, eu usei a cor amarela. Tudo bem? Eu usei o amarelo para pintar o país R. E agora, eu tenho quantas possibilidades para pintar o país S? Bom, eu tenho que excluir o verde e o amarelo somente. Eu posso, inclusive, usar o vermelho de novo, tá? Então, das 4 possibilidades, eu tenho 2 exclusões, 2 possibilidades para cá, tá? E aí, pelo PFC, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Isso vai me dar 48 possibilidades. E aí eu estou diante daquela situação que já foi comentada em aulas anteriores, né? Ou acontece isso, ou acontece isso aqui. Não dá para as duas coisas acontecerem simultaneamente, tá? Ou o país R tem a mesma cor de Q, ou então ele tem cor diferente de Q. E quando eu estou diante do conectivo ou, eu vou somar essas possibilidades parciais, tá? Então a minha resposta vai ser 36 mais 48. Isso vai me dar 84 possibilidades. Essa é a minha resposta. Bem? Vamos ao nosso segundo problema. Tá? Problema da UBMAP, que diz o seguinte. Uma formiguinha quer sair do ponto A e ir até o ponto B, da figura 1, andando apenas pelos lados dos quadradinhos, na horizontal ou na vertical para baixo, sem passar 2 vezes pelo mesmo lado. A figura 2 ilustra um possível trajeto da formiguinha. De quantas maneiras ela pode ir de A até B? Tá aqui, ó. Então a formiguinha está no ponto A e ela quer chegar ao ponto B, tá? Ela só pode andar por sobre os lados desses quadradinhos, tudo bem? Ela somente desce, tá? Horizontalmente ela pode se movimentar à vontade desde que ela não passe mais de uma vez por um segmento. Não pode passar mais de uma vez por nenhum lado, por um lado de nenhum quadradinho desse, tudo bem? Aqui eu tenho um exemplo, uma possibilidade que resolve o problema, tá? Isso aqui é um trajeto válido, tudo bem? Então a formiguinha veio para cá. Repare que se ela viesse aqui, ela teria que obrigatoriamente descer por esse segmento, tá? Porque ela não poderia voltar. E aí, nesse caso, ela estaria passando 2 vezes por esse lado desse quadradinho, por esse segmento. Então ela desceu, veio, fez a volta aqui, e desceu. Uma vez descida, ela vem para cá, né? Para o ponto B, que é o objetivo dela. Uma vez chegando a essa última linha aqui, tudo bem? Bom, o problema é esse. Eu sugiro agora que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver, tudo bem? Ok. Agora que você já pensou no problema, vamos à resolução. Eu escrevi aqui nível 1, nível 2, nível 3, tá? Nível 4, nível 5, nível 6, somente para a gente poder se comunicar melhor, tá? Uma estratégia puramente didática, tá ok? Bom, o que a gente precisa saber é o seguinte, de quantas maneiras diferentes a formiguinha pode sair do nível 1 e chegar ao nível 6. A resolução desse problema passa pelo seguinte ponto importante. Tá? Basta você se convencer de que o número de maneiras de se passar do nível 1 para o nível 2 é equivalente ao número de maneiras de decidir por qual segmento você vai descer. E acabou. Só isso. Tá? Você só precisa decidir por qual segmento você vai descer. Vamos supor que eu tenha escolhido descer por esse segmento aqui, tá? Que a formiguinha tenha descido por esse segmento. Esse caminho horizontal ele é único, ele já está determinado. Não existe outro. Para ela descer por esse segmento aqui, ela obrigatoriamente fez esse trajeto horizontal, tá? Ela não pode vir para cá, por exemplo, e voltar. Nesse caso, ela estaria passando por mais de uma vez por um lado de um quadradinho, coisa que não pode, tá? Ela só pode passar, no máximo, uma vez por cada segmento desse, tudo bem? E somente descer. Então, vamos lá. Basta contar de quantas maneiras eu posso descer. Tudo bem? De quantas formas posso escolher um segmento vertical desse? Para passar do nível 1 para o nível 2, eu tenho quantas possibilidades? 4 possibilidades. Tudo bem? Para passar do nível 2 para o nível 3, eu tenho 3 possibilidades, 3 segmentos verticais.
Basta escolher um deles para descer, tá? Do nível 3 para o nível 4, analogamente, né, eu tenho 5 possibilidades e assim por diante. Do 4 para o 5 eu tenho 3 e do nível 5 para o nível 6 eu tenho 4 possibilidades. O princípio fundamental da contagem diz que basta multiplicar essas possibilidades aí, que eu vou encontrar 720. 720 possibilidades de sair de A para B, 720 trajetos válidos. Encerramos aqui essa aula de exercício.